Uma palavra simples: subserviência ao Senhor. Servo Jessé. Bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia, dizendo medo de decepcionar. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 6, do versículo 1 ao 6. Dizem assim: E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão, e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e lançamo-nos ali um lugar. E façamo-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: Ide. E disse um: Serve-te de ires com os teus servos. E disse: Eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água e clamou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: Onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou uma madeira e o lançou ali, e fez flutuar o ferro. 5 de março de 2026. Grande Deus, graças te dou por esse momento. Te apresento todos que estão me ouvindo. Te apresento minha família, minha vida, essa missão. Eu te peço que seja assim em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse tema para a palavra do dia, dizendo medo de decepcionar. Você, a senhora e o senhor já estão percebendo pelo layout, pela apresentação gráfica da mensagem do dia, que eu fiz aqui uma imagem que fizesse alusão ao conteúdo que eu quero trazer hoje para vocês, o conteúdo bíblico. Essa caminhonetezinha aqui quebrou nas mãos desse cidadão. Inclusive, eu solicitei para que a imagem fosse gerada com essa plaquinha aqui alugada, que significa, em outras palavras, emprestada. E esse homem ficou desesperado porque estava no lugar deserto e estava com algo que não era seu e havia sido danificado em suas mãos. Foi o que aconteceu com esse homem aqui, que era um dos discípulos do profeta Eliseu, aquele sucessor de Elias, que pediu porção dobrada do espírito de Elias. E aqui nós observamos que quando eles fizeram decidiram fazer uma construção em outro lugar, o lugar que eles estavam era um lugar estreito. Eu imagino que o grupo estava crescendo e precisava de espaço físico maior. Perdão, pessoal. E aí, um deles sugeriu ao homem de Deus, ao profeta Eliseu, para ir em outro lugar, próximo de Jordão, para cortarem madeira, para fazer uma construção. E isso aconteceu. Só que um deles, no momento que estava cortando a madeira, a parte de ferro da madeira do machado se desprendeu, e caiu nas águas daquele rio e afundou. O ferro não flutua. E ele ficou desesperado. A gente entende aqui que esse cidadão observou que aquilo que não era dele, era emprestado, ele havia praticamente perdido. É tão ruim quando a gente perde algo e nem está aí, A gente pede emprestado algo de alguém e acontece essa ferramenta se danificar e a gente vai protelando a entrega, a devolução, porque não quer, está acanhado, está com vergonha, está com medo de decepcionar aquele que emprestou. Vai dar o tema aqui hoje, medo de decepcionar, e não entrega. Mas esse homem demonstrou ali também um desespero grande e pediu socorro a Eliseu. Lembra que no início ele pediu, ou um deles pediram a Eliseu, para que Eliseu fosse com eles. Ele não sabia que ia precisar do homem de Deus. E aconteceu o milagre. Bom, a história é essa aí, para quem lê a Bíblia e para quem ouve, conhece essa história. Então a gente observa aqui algumas lições. O discípulo que perdeu ali aquele ferro naquele momento, aquele machado, caiu ali no rio e gritou que estava ali em desespero porque era emprestado, não era dele. Ele não estava em pecado, ele não estava fazendo algo errado, ele estava servindo.
Então Deus procura, trazendo para um lado agora aplicacional, quando a gente perde algo que não é nosso, vamos trazer isso aqui, esse machado, para o lado do ministério que Deus te deu. A pregação, o louvor, Deus te emprestou, né? E você está usando essa ferramenta, mas de repente, por algum motivo, você deixou afundar, ficou fraco ou fraca no sentido dessa tua missão, e não demonstrou desespero. Mas se você demonstrar o mesmo desespero que esse homem teve aqui, meu Senhor, me ajuda. No caso aqui, o Eliseu pode ser o Espírito Santo hoje representando, né? Espírito Santo, me ajuda, eu perdi, afundou, eu deixei esse talento meu afundar, da pregação, da leitura, da palavra, da oração, desse ministério. E se nós fizermos assim, o milagre vai acontecer. Porque as coisas que podem até ter afundado na tua vida, mas quando a gente clamamos a Deus, quando a gente reconhece, né, com desespero, como aquele homem ficou desesperado, Deus vai operar um milagre. E Deus se importa com as coisas pequenas. Talvez fosse, nos dias de hoje, um machado, eu vou ali como é que chama? Aqui tem a Ferreira Costa, eu vou ali no armazém e compro outro. Não, ele se preocupou porque não era dele, ele queria devolver o mesmo material. Então Deus faz um milagre quando a gente clama a ele, né? Então o profeta lançou a madeira na água e o ferro flutuou. Essa madeira, no sentido tipológico, simbológico, pode representar a cruz de Cristo. Nós estávamos todos afundando dentro do pecado e íamos todos para o inferno, mas quando a cruz de Cristo foi erguida ali, Jesus estava naquela cruz, ele nos restaurou, né? É um exemplo. Então o que afundou na tua vida, Deus pode trazer de volta, Deus pode fazer subir novamente. Não se preocupa, clama, diga ao Senhor, ao Espírito Santo, restaura, porque era emprestado. Então se Deus fez flutuar aquele ferro, aquele machado ali, o mesmo Deus de Eliseu, ele também restaura o que você, o que a senhora, o senhor perderam. Então que Deus aplique no nosso coração essa mensagem de hoje, lembrando que o Senhor, nosso Deus, estará sempre pronto para nos ajudar quando nós clamamos a Ele, dizendo: Senhor, era emprestado e eu não quero decepcionar quem me emprestou. Não decepcione o Espírito Santo. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé Gomes.